Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro episódio das 5 chaves do sucesso. Quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui hoje. A gente fez uma movimentação muito gigante para poder trazer você aqui, para poder estar conhecendo um pouco dos passos a passos que eu trilhei para poder chegar até aqui hoje. O meu conteúdo em torno desse projeto vai ser simplesmente focado nisso, por incrível que pareça, experiências próprias. O que você não vê muito hoje em dia. Eu não estou simplesmente aqui para poder chegar a passar qualquer tipo de conteúdo para vocês e depois vender algo no final. Não, eu quero de fato um conteúdo libertador onde você vai sair daqui com a sua mente mudada e vai falar para seus familiares, cara, agora eu entendi aonde eu estava errando e eu acredito que essa pode ser uma alternativa de mudança de vida. É isso que eu quero para todos vocês. Então, por mesmo que você já vive do mercado, você não vive do mercado, você está começando, você já tem bastante tempo, esse conteúdo é extremamente relevante para todos vocês. Vai ter pequenas coisas, pequenas estratégias que você vai encontrar e vai implementar na sua vida. Por isso, preste com bastante atenção em todas as palavras que eu falo, porque isso será muito importante para vocês no final. Beleza, rapaziada? Então vamos embora. Primeira coisa que eu queria perguntar para todos vocês que estão do outro lado. O que é sucesso para você? Você sabe me dizer o que é sucesso? O sucesso para mim é algo relativo. Como assim, Sniper, é algo relativo? Por exemplo, para uma pessoa o sucesso pode significar uma coisa, para outra pessoa pode significar outra, e assim sucessivamente. E agora eu pergunto para todos vocês que estão no chat do YouTube nesse exato momento, o que é sucesso para você? Assim que você me responder, a gente dá continuidade. Vamos contar até 5 para vocês comentarem aí nesse exato momento. O que é sucesso para você, meu pequeno gafanhoto que está aí do outro lado? 5, 4, 3, 2, 1. Deu tempo de você pensar? Beleza. Eu posso não saber e não estar vendo agora, nesse exato momento, o que é sucesso para todos vocês. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Acredito que envolve dinheiro no meio. E se não envolver dinheiro no meio, é algo que o dinheiro pode te proporcionar. Por quê? Porque o dinheiro ele é responsável pelas 3 liberdades, que infelizmente menos de 3% da população é capaz de ter essas 3 liberdades. E eu vou explicar quais são elas. Talvez você já tenha até visto alguém falar sobre essas 3 liberdades antes, em algum dos projetos e etc. Porque a galera pegou essas 3 liberdades e construíram conteúdos para poder simplesmente tentar de alguma forma transformar gatilhos mentais para todos vocês, para simplesmente vocês comprar algum conteúdo deles no final. Mas aqui é totalmente diferente. É que é de fato, eu acredito que é sucesso para mim, porque menos de 3% da população consegue obter isso. Primeiro sucesso, liberdade financeira. Você acredita que tem muitas pessoas que podem conseguir obter a sua liberdade financeira, viver sem dívidas e etc., mas não consegue as outras liberdades? Como assim, Sniper? Para e pensa comigo. Um médico, né? Ele não tem liberdade de tempo, por exemplo. E muitas outras profissões não têm liberdade de tempo. Por exemplo, se você não trabalha para si mesmo, teoricamente você não vai ter liberdade de tempo, porque você precisa de outra pessoa para poder te dizer a hora que você vai estar aqui, a hora que você vai sair e o dia que você vai ganhar dinheiro. Exatamente isso. As pessoas ficam presas a isso. Mas isso é algo ruim, Sniper? Meu Deus, mas isso é a realidade de 98% da população. Eu sei bem disso. Mas entenda uma coisa, o quanto que você tem na conta hoje é o que determina o quanto de conhecimento que você tem. Você tem quanto na conta hoje? Me responda aí. Fala aí nos comentários. Quanto que você tem na conta hoje, nesse exato momento? Você tem 100 reais? 200? 500 reais? 1.000 reais? 2.000? 5.000? 10.000? Pronto, não interessa quanto que vocês têm na conta hoje. O que interessa é que o quanto que você tem é o que determina o quanto de conhecimento você tem. E o quanto de conhecimento você tem é o que vai determinar se você vai ter liberdade ou não. Eu acredito que o sentido da vida, não sei te dizer assim com 100% de certeza, mas para mim é ter liberdade. Poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero e com quem eu quiser. Então, por exemplo, se hoje
eu simplesmente determinar, cara, eu quero sair com a minha família. Amanhã eu vou acordar tarde, tá tranquilo, e vou sair com a minha família. Eu posso fazer isso. Amanhã eu quero comprar uma BMW do ano que acabou de sair. Eu posso sim fazer isso. Mas imagina um médico, o cara se formou, estudou durante 15 anos, para ele conseguir no mínimo ali tá ganhando uns 15 mil mensais. Vamos lá. O cara estudou durante 15 anos para ter um conhecimento para ele ganhar 15 mil reais mensais. Ou seja, a cada ano que se passava, que ele construía e tinha mais conhecimento, ele aumentava R$1.000 do seu salário. Ele fez a faculdade, depois se graduou, depois fez outra graduação, e aí ele estudou ali durante 15 anos e conseguiu ganhar seus 15 mil reais mensais. Só que tem uma coisa, ele pode ter essa falsa liberdade financeira. Por que eu falo falsa liberdade financeira? Porque simplesmente a grande maioria das pessoas que se graduam, que se formam, ela ainda continua sim em dívidas. Por quê? Porque se lembra do que eu falei anteriormente, que o quanto que você tem na conta hoje é o que determina a quantidade de conhecimento que vocês têm? Para e pensa comigo. Nas faculdades, por exemplo, se você está fazendo medicina, o cara vai te ensinar a educação financeira? Como que você tem que fazer com o seu dinheiro? Não vai, cara. Você vai ter que procurar um conteúdo e se graduar novamente para você aprender sobre educação financeira. E lá se foi 20 anos para daí então você entender o que você tem que fazer para você realmente, de fato, conseguir a sua liberdade, conseguir o seu sucesso financeiro, certo? Então, pare e pensa que se isso não faz sentido para você. Comenta aí se faz sentido para você. Se faz sentido eu ter que ter conhecimento para eu aumentar o saldo da minha conta bancária. É óbvio que tem. E eu falo desse conhecimento porque tem muitas pessoas que têm conhecimento, por exemplo, de trabalho duro. Mas mesmo assim, ele não é recompensado. Por que ele não é recompensado? Porque o trabalho duro, ele nunca vai vencer do trabalho feito com a inteligência. O trabalho feito com a inteligência é o trabalho que movimenta massas, o trabalho que promove mudanças de pessoas, o trabalho que, como é que eu posso dizer? Um trabalho que soluciona dores de outras pessoas são os trabalhos mais bem remunerados. Uma pessoa pensa na dor de uma pessoa e ela sana a dor daquela pessoa e simplesmente ela é remunerada por aquilo. Então ele consegue expandir muito mais do que você apenas ter um conhecimento e não pensar uma forma de expansão. E se você tiver um conhecimento onde dá para você fazer uma expansão desse conhecimento, vamos lá. Por exemplo, eu sei construir casas. Mas se eu depender apenas de mim para construir minha casa, para construir casas, né, para poder trabalhar, eu não vou ter escala. Se eu não tenho escala, eu não consigo atingir o máximo de clientes possíveis em apenas alguns trabalhos, por exemplo, em alguns dias, em algumas semanas. Agora, se você consegue trabalhar com foco lá na frente para que você tenha escala, por exemplo, eu sei construir casa, vou formar aquela outra pessoa para construir casa também, vou formar aquela outra, vou formar aquela outra, vou formar aquela outra, delegar atividades e cada uma vai estar em um canto em um determinado período e eu vou ter um percentual de cada uma dessas pessoas, você consegue escala. Então você está trabalhando de forma inteligente. Então isso não só envolve dentro do mercado digital, envolve em toda a vida, delegar atividades, expandir o seu negócio é o que faz vocês conseguirem, de fato, obter sucesso financeiro, tá? E aí você vai partir para outras liberdades. Por exemplo, a liberdade de tempo. Quando você delega atividades, você tem várias pessoas trabalhando para você, ou você tem uma profissão que, de fato, dependa apenas e unicamente do seu trabalho. Como é o mercado financeiro? Depende de você, em poucos minutos você pode fazer uma diária de um assalariado. Você pode, em poucos minutos, fazer a diária de um empresário, por exemplo, né? A diária de um advogado, de um juiz, por exemplo. No mercado isso é possível. E o que acontece dentro do mercado financeiro? Que isso é possível, mas dependendo muito pouco do seu tempo. Então você tira ali 3 horas do seu dia e é ali capaz fazer esses tipos de resultado.
quando é capaz de fazer esse tipo de resultado e você está tirando poucas horas do seu dia para fazer isso, você tem a liberdade de tempo. Você consegue pensar em outras coisas para que vocês possam cada vez mais expandir o seu negócio. E eu percebi isso quando eu estava lá atrás. Eu falava, cara, eu estou conseguindo ali aqui tirar R$30 por dia do mercado. Se eu consigo tirar R$30 por dia do mercado em apenas 50 minutos, o que eu vou fazer no restante do dia? Cara, era para mim estar trabalhando, né? Não era isso? Era para mim estar trabalhando. E eu ia ganhar a mesma coisa que eu estou ganhando com o mercado. Por que eu vou ficar me martirizando com o mercado, né? Tendo a possibilidade de perder o meu capital, sendo que eu posso fazer o que eu ganharia antes e ter mais tempo para eu pensar no que eu posso fazer para poder expandir esse meu conhecimento para que eu possa aumentar meu saldo bancário. Vocês já pensaram nisso? Então, isso é totalmente possível no mercado. E é por isso que eu falo sobre a diversificação de capital. Variadas fontes de renda. Entenda, a pandemia, né, ela nos mostrou simplesmente quem é empresário de verdade. Na pandemia, ela mostrou simplesmente às pessoas o que elas não devem fazer. Porque se elas fizerem aquilo, elas vão quebrar. E o que as pessoas não devem fazer? Depender apenas e unicamente, exclusivamente, de uma única fonte de renda. Esse pode ser sua faca de dois gumes. Então, quando a pessoa fala comigo, Sniper, por que você vende curso? Sniper, por que elas não me perguntam também, né? Porque é muito interessante. Elas acham que tá me atacando. Elas acham que estão me destruindo, mas não. Eu estou trabalhando de forma inteligente. Eu estou monetizando o meu conhecimento. Foram longos 3 anos me ferrando no mercado para poder chegar aqui hoje, tá fazendo essa live surpreendente, tá fazendo esse projeto surpreendente para todos vocês. Entendeu? Então, eu estou monetizando o meu conhecimento. Isso é um trabalho inteligente, né? Mas elas também não procuram. Sniper, quais são suas outras fontes de renda? Cara, no total eu tenho 8 fontes de renda. Eu tenho 2 empresas físicas, né? E tenho mais 5 empresas no mundo digital. E tenho outros projetos que eu também faço e também eu lucro com as minhas operações. Então, ou seja, quando eu comecei a lucrar dentro do mercado financeiro, eu não simplesmente fiquei ali focado apenas no mercado financeiro. Eu fui buscando outras fontes de renda, porque na pandemia nos mostrou que a pessoa que tem apenas uma única fonte de renda, elas quebram. Olhe quantas lojas que estavam dentro do shopping, elas acabaram fechando. Olhe quantas lojas que a gente pode observar que estavam ali, nesse exato momento estão fechadas. Diversas lojas estão fechadas. Por quê? Porque aquele empresário só dependia daquela loja para ser o seu sustento. Agora, olhe as lojas gigantescas. Por que elas não fecharam? Você acha que é porque ela tinha bastante lucro dentro de caixa? Também. Mas além disso, se ela fosse depender apenas do que ela tem em caixa, elas também teriam quebrado. E sabe por que elas teriam quebrado? Porque simplesmente quanto maior a loja, maior os custos, maiores os gastos, certo? E se aumenta os gastos, o que ela tem em caixa não é o suficiente para suprir 2 anos parada. Exatamente. Então, ou seja, vocês têm que pensar na diversificação de capital para que vocês possam ter mais tempo, né? Para vocês construir. Na verdade, você tem um mercado, né, financeiro, onde ele te possibilita ter mais tempo para pensar na diversificação de capital. E isso eu pensava antes mesmo de eu lucrar com o mercado. Então, eu não preciso começar a lucrar com o mercado para depois pensar na diversificação de capital. A diversificação de capital pode ser antes. Então, com isso, eu consegui mais tempo para pensar em novos negócios e com isso eu fui atraindo mais riquezas. E agora pense na próxima liberdade, liberdade geográfica. Se você tem tempo, se você tem financeiro, você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Você acredita que, por exemplo, um médico, vamos voltar lá para o médico. Você acha que eles podem viajar a hora que eles quiserem? Não, pô. Porque um dia ele está em casa, no outro dia ele está fazendo um plantão no hospital. E ele não pode simplesmente dizer para os seus pacientes, olha, não vou te atender hoje. O advogado não pode simplesmente falar, olha, não quero mais esse caso. Ele não pode fazer isso. Porque ele depende de outra pessoa para determinar o horário que ele tem que chegar e o horário que ele tem que sair. Então não é qualquer dia, hoje, agora. Se eu quiser, eu posso falar, porra, vou para Dubai.
e eu tô lá em Dubai. Por que eu não faço isso? Porque eu sou um cara um pouco caseiro, tá, rapaziada? Então a liberdade geográfica para mim é importante, porque eu tenho essa liberdade e eu posso fazer a hora que eu sentir vontade. Mas o problema é que eu não sinto tanto essa vontade. É por isso que eu passo a maior parte do tempo em casa, a maior parte do tempo ali no meu conforto, com o meu carro, né, aqui no meu escritório, trabalhando, entendeu? E é basicamente isso. Então, essas 3 liberdades para mim é considerada como sucesso. Vocês concordam comigo que essas 3 liberdades é um sucesso de fato? Comenta aí embaixo que eu quero saber de todos vocês. E agora a gente vai falar sobre o assunto principal, né, da aula de hoje, que aí, gente, pra você ter noção, olha o tanto de conteúdo que eu já passei, a gente ainda nem começou, tá? Então a gente vai passar os conteúdos bastante interessantes hoje, falando sobre juros compostos, sobre a posição que você se encontra e como que você pode mudar a sua vida financeira e a sua mentalidade. Porque, como eu disse, o quanto que você tem na conta nesse exato momento é por falta de conhecimento. Ou, se você tiver bastante dinheiro na conta nesse exato momento, é porque você tem muito conhecimento. É basicamente isso. Então, vamos embora que a gente vai começar. Essa é as 5 chaves do sucesso. Então vamos embora, rapaziadinha. Peço para que todos vocês peguem o seu papel e sua caneta, porque agora a gente vai começar a nossa aula. Uma aula muito importante e que já vai abrir a mente de todos vocês para o mercado financeiro. Muitas pessoas, quando elas começam no mercado financeiro, elas se esquecem da parte principal, que é ela simplesmente mudar a tua mentalidade para que ela entre no mercado financeiro como uma pessoa nova. Esqueça todos os seus traumas, esqueçam todas as suas dificuldades, esqueçam tudo o que aconteceu com você anteriormente quando você entra no mercado, porque é exatamente nessas lembranças, nas coisas que você vai fazer no pré-trade, durante o trade e no seu pós-trade, que vai fazer com que a corretora lucre em cima de todos vocês. E por que eu falo isso? Porque simplesmente a corretora ganha no seu psicológico, beleza? Então vamos para a nossa primeira fase, onde você tem que pensar no seguinte: se hoje você tem uma mentalidade para ter R$100 na sua conta, R$500 na sua conta, R$1.000 na sua conta, não adianta você simplesmente tentar entrar no mercado e pensar que você vai fazer R$5.000, R$20.000, tá? Não é bem assim. Se você tem só isso na sua conta é porque o seu conhecimento te possibilitou a ter isso. E se o seu conhecimento te possibilitou a ter isso, não adianta você com esse mesmo conhecimento atrasado, né? Esse mesmo conhecimento que te deixa nesse lugar, você tentar simplesmente mudar do dia para noite, porque isso não vai acontecer. E essa é uma das coisas que mais dificultam as pessoas de começarem no mercado. A primeira dica que eu passo para todos vocês é vocês observarem os erros que as pessoas cometem dentro do mercado e você fazer simplesmente o contrário. Era o que eu fazia no início. Eu analisava todos os problemas e todos os erros que as pessoas iniciantes estavam cometendo para eu fazer algo totalmente diferente. Então já vamos começar a fazer algo totalmente diferente em que os iniciantes eles simplesmente não fazem. Então vamos embora, beleza, minha tropa? Então já estamos aqui na nossa tela e eu vou mostrar para todos vocês, né, aqui escrito, por isso que eu preciso que vocês peguem um papel e caneta de vocês para que vocês prestem atenção em tudo que eu vou estar escrevendo aqui nesse exato momento. A primeira coisa é você saber se conhecer, é você saber se perguntar, é você se entender, para que você então possa construir um acordo consigo mesmo. Você saber aonde você está para depois você definir aonde você quer chegar. Então vamos lá. Vamos pôr uma pessoa aqui, né, como exemplo. No caso, eu mesmo, né? Aonde eu me encontro, tá? Então você vai se fazer essa pergunta. Você vai falar, olhar para você, meu nome eu sou Rafael e eu me encontro nessa posição, certo? É isso que você vai fazer. E eu, né, Emerson Barreto, eu me encontro em uma posição onde eu tenho, digamos, em torno de 3,5 milhões na minha conta para gastar. Eu, Emerson Barreto,
tenho disponível na minha conta 1,5 milhões para investir durante o ano. Eu, Emerson Barreto, possuo 10 milhões guardados como capital de emergência, certo? Eu, Emerson Barreto, não possuo dívidas, certo? Eu, Emerson Barreto, pera aí, meu Deus, tenho mais de 1 milhão em bens materiais. Eu, Emerson Barreto, meu Deus, tenho mais de 8 fontes de rendas empresa. Tenho 10 horas do meu dia livre, tá? E aí, deixa eu ver o que mais você pode acrescentar. Tem algo que você pode acrescentar que é bastante importante. Tenho fonte de renda passiva, ou seja, não precisa de mim para lucrar. Então, ou seja, eu me encontro nessa posição aqui que vocês estão vendo. Então, eu construo a minha meta de onde eu estou e aonde eu quero chegar, baseado nessas perguntinhas que vocês vão fazer. Então, a primeira pergunta que vocês vão fazer é quanto que você tem hoje na sua conta para gastar? Depois você vai se fazer a pergunta: quanto que você tem de dinheiro para investir durante todo o ano, certo? Depois você vai se falar: quanto de capital reserva você possui? Você tem dívidas? Quantos de dinheiro você tem em bens materiais? Quantas fontes de rendas e empresas você possui? Eu tenho quantas horas livres você tem do seu dia? E uma coisa muito importante é precisar de uma fonte de renda passiva, uma fonte de renda que ela se construa e ela se faça sozinha. Isso daqui é a minha posição. Agora vamos botar numa posição, né, que se fosse uma pessoa ali teoricamente que não esteja, né, com as 5 chaves do sucesso ainda, né? O que que essa pessoa tem que fazer, certo? Vamos dividir aqui a nossa página. Que agora vamos dar o exemplo de outra pessoa, tá? Aonde Joãozinho se encontra, certo? Esse daqui é o famoso Joãozinho Trader. Aonde que Joãozinho Trader ele se encontra? É essa a pergunta que a gente vai fazer. Agora eu vou entrar na realidade de 97% da população, porque esse daqui é uma realidade de apenas 3% da população ou menos, tá? Então, aonde a maioria da população se encontra, tá? Quanto que Joãozinho Trader tem? Deixa eu botar aqui. Quanto eu tenho para gastar? Ou seja, dinheiro livre, certo? Aí Joãozinho Trader, ele vai responder, né? Vou botar aqui, ó. Resposta: nenhum capital. Isso acontece com a maioria das pessoas.
As pessoas não têm um capital livre para que elas possam fazer o que elas querem, porque elas ainda não alcançaram a sua liberdade financeira, certo? E depois ela vai se perguntar: quanto de capital eu tenho para investir durante o ano inteiro, tá? Vão se fazer essa pergunta. Por que que essa pergunta é importante e como é que a gente vai chegar nesse resultado? Primeiro, você precisa se responder outra coisa, tá? Que é simplesmente o seguinte: quanto eu ganho por mês? Ou seja, aqui vocês vão colocar a sua fonte de renda principal. Então você tem que se fazer essa pergunta: quanto que vocês ganham por mês, tá? E aí você vai responder aqui logo embaixo, né? Vamos supor, Joãozinho, deixa eu ver quanto que tá custando o salário mínimo. Sabe me dizer, Matias, quanto que tá custando o salário mínimo? 1.150, acho. R$ 1.150, tá? Olha aí pra mim. Olha aí pra mim. Matias vai olhar aqui, rapaziada, rapidinho. 1.212 o salário mínimo. Baixou. R$ 1.212 é o salário mínimo. Então, digamos que a fonte de renda principal de Joãozinho Trader é trabalhar com alguma coisa ali que te renda R$ 1.212 por mês, né? Então, ou seja, o que Joãozinho vai fazer agora? Ele vai se perguntar quanto de dívida eu possuo. Ou seja, todas as coisas que Joãozinho tem que pagar, né? Para ver o quanto que ele vai ter dali do seu salário para ele conseguir investir durante o ano inteiro, né? Então o Joãozinho vai se fazer a pergunta: quanto de dívida eu possuo, tá? Aí digamos que o Joãozinho tem ali, ó, em torno de R$ 1.000 em dívida. Ou seja, ele consegue se sustentar com esse capital. Ele sobrevive com esse capital aqui. R$ 1.000 é o que ele ganha ali durante os seus meses, ou 1.212 é o que ele ganha durante os seus meses. Ele paga tudo, gastou R$ 1.000, sobra ali R$ 212. Então o capital que ele vai ter para investir durante o ano inteiro, tá? É exatamente, deixa eu pegar aqui a calculadora. Ele ganha 1.212, certo? Menos R$ 1.000, que é ele pagando suas contas, a alimentação, a casa, aluguel, conta de luz, conta de água, tudo direitinho, tá? R$ 1.000 ele paga tudo, certo? Então ali sobra R$ 212, né? Então ele vai pegar esses 212 e multiplicar vezes 12, tá? Por quê? Por vezes 12 meses, durante um ano. Então o Joãozinho teria para poder investir no mercado, no anual, R$ 2.545, tá? Então o valor que Joãozinho tem, 2.544, tá? Então esse é o capital que Joãozinho tem para investir. Deixa eu lembrar aqui de novo. 2.544. R$ 2.544 é o que Joãozinho tem anualmente para poder investir ali o seu capital durante o ano inteiro, certo? Então, ou seja, é esse o capital que Joãozinho Trader ele tem. Mas, porém, a realidade do brasileiro é bem mais a fundo, porque essa dívida aqui, ó, quanto de dívida eu possuo, pode acontecer do seguinte: do cara ter R$ 1.500
reais em dívidas. Ou seja, ele mal consegue se sustentar. E se ele mal consegue se sustentar, o que acontece? Joãozinho se ele mal consegue se sustentar, família, Joãozinho não possui capital para poder fazer os seus investimentos. Então, ou seja, quer dizer que Joãozinho já deve desistir? Ou seja, Joãozinho já não tem mais o que fazer, ele já não tem mais capital para poder investir, certo? Então isso significa que ele deveria desistir do mercado? Não, né? Ele não pode fazer isso, porque é o sonho dele. Então quer dizer que ele nunca vai mudar de vida? Isso não existe. O que Joãozinho Trader tem que fazer? Ele tem que pagar a si mesmo primeiro. E como é que ele vai pagar a si mesmo primeiro? Né? Ele tem uns compromissos para ele honrar. Ele vai ter que buscar dívidas desnecessárias e abrir mão de alguns dos seus confortos. Como assim, Sniper? Por exemplo, é aquela cervejinha que ele compra, é aquele cartão de crédito que ele quer comprar uma TV nova, é aquela Netflix que ele tá pagando ali todos os meses, certo? É todas as coisas que eles conseguem parar de pagar para ele pagar a si mesmo primeiro, tá? Esse é um dos códigos da riqueza. Sempre buscar pagar a si mesmo primeiro. Uma das coisas que eu fiz no passado, que me ajudou bastante e que me ajudou também a minha família a buscar novos propósitos e também foi muito importante para eu chegar até aqui hoje, foi o seguinte: eu falar para meu pai para ele pagar a si mesmo primeiro, tá? Eu já tinha lido isso em livros, eu já tinha ensinado para meu pai o que é que ele tem que fazer. Por exemplo, o banco ele é totalmente desonesto com a gente. Você já parou para pensar que quando você pega o dinheiro emprestado do banco, ele mete ali 15% de juros, 12% de juros, 10% de juros, 5% de juros, não interessa. Ele mete os juros ali dele no meio, que é um juros absurdo. E o pior, é mensalmente. Mas daí depois o banco chega e fala para você o seguinte: me empresta seu dinheiro que eu vou te pagar 2% ao ano. Olha o balança como não pesa. Quando você empresta o dinheiro para o banco, ele paga 2% ao ano. Quando o banco te presta o dinheiro, ele quer te cobrar 12% por mês do seu capital que está ali investido. Então, ou seja, o banco ele não é honesto com a gente, tá certo? Então, isso só nos demonstra que a gente pode ser mais esperto que eles e a gente pode se pagar primeiro. Então, o que eu fiz com meu pai? Eu falei: meu pai, para de pagar suas dívidas do banco. Aí meu pai fala: meu Deus, que absurdo, como é que eu vou parar de pagar? Eu não sou caloteiro. É aquele pensamento, né? Eu não sou caloteiro, eu tenho que pagar minhas dívidas e não sei o que. É um famoso Lannister, né? Mas aí eu falei e expliquei pra ele: tá, por que você precisa do seu nome limpo agora? Tá? Você vai comprar um carro? Você vai financiar o carro? Não. Aí eu fui lá e falei com ele novamente: você vai precisar de cartão de crédito para comprar alguma coisa? Não tem como, porque ele já não tem como utilizar o cartão de crédito porque ele está pagando a dívida dele anteriormente. Então ele não precisa de cartão de crédito, ele não precisa financiar um carro, ele não precisa financiar uma casa, ele não precisa de nada disso. Então por que diabos você, meu pai, não está investindo em um negócio para você? Esse dinheiro mesmo. Sabe o dinheiro que você está gastando para você pagar o banco? Por que você não pega esse dinheiro e paga a si mesmo? Porque você não investe no seu conhecimento? Porque você não investe em nenhuma ideia que você teve? Por que você não faz isso? Ah, mas aí não, aí eu vou ficar devendo. Tá, mas se você não dever, vai acontecer o quê?
Você vai limpar o seu nome e vai se enfiar em dívida de novo e vai ter aquela velha bola de neve. Mas se você deixa de pagar alguns períodos, investe em você, investe em uma empresa, investe em um negócio, investe em um conhecimento, você pode ter dinheiro suficiente para quitar essa dívida sem precisar pagar juros abusivos do banco. Você tá entendendo? E sem contar que o banco funciona da seguinte forma: se você deve a ele, você simplesmente consegue fazer o seguinte: se quando você demonstra ao banco que você não está afim, né, entre aspas, de negociação com o banco ele mesmo te procura para poder fazer uma negociação. E sua dívida que era de 5 mil, 3 mil, 4 mil, desce lá para R$1.000, 1.500. E agora, como você tem conhecimento, você tem capital suficiente, você quita suas dívidas à vista, sem precisar parcelamentos abusivos e pagando os diversos juros. Por quê? Porque se você não pagar, você não vai ter cartão de crédito, você não vai ter, como é que eu posso dizer, como financiar, seu nome vai ficar sujo na praça. Ou seja, seu nome sujo é uma forma que eles inventaram de marketing para simplesmente mostrar que você é diferente da sociedade. Quando na realidade 98% da população está enfiada em dívidas, meus queridos. E o mais interessante disso tudo é que ninguém consegue pagar. É dívidas atrás de dívidas. Eu via meu pai, ele pegar suas dívidas e ele fazia o seguinte: ele devia um cartão que era 3 mil. E aí o que ele fazia? Negociava. Aí ele negociava R$350 durante 12 meses. Ele não conseguia pagar, a dívida voltava. E aí ele financiava de novo essas dívidas, né? Entrava em um acordo com o banco e ele estava pagando R$450 em 12 meses para poder quitar a dívida. O que acontecia? Ele nunca conseguia quitar sua dívida, ele nunca conseguia investir em nada e ele continuava dependendo do banco a sua vida inteira. Cara, esse é o serviço do banco que ele presta. Vocês acreditam que até hoje eu não consigo obter um cartão de crédito? Por quê? Primeiro, minha idade. Eu sou muito jovem, eu tenho 23 anos. Por mais que minha conta seja multimilionária, eu sou muito jovem. E outra coisa, eu sou multimilionário. Então, ou seja, o que acontece? O banco simplesmente não me vê como um cliente potencial. Vocês acreditam que o meu pai, mesmo em dívida, ele ganhou um cartão American Express do Banco Bradesco? Um cartão que não tem limite pré-definido. O cara tava em dívida, pagando dívida. Por quê? Porque ele fala: gasta aí, bobão, que já já você volta aqui para negociar. É exatamente o que o banco busca. Você é o cliente perfeito para o banco. Então você tem que mudar a sua mentalidade, fazer as coisas. Você sim tem que quitar sua dívida, você tem que pagar sua dívida, mas faça isso de um modo totalmente diferente. Porque o que isso tem a ver com o mercado, né? Porque simplesmente é o seguinte: se você tem dívidas, quando você entra no mercado, isso abala totalmente o seu emocional. O seu emocional já não é mais o mesmo. Quando você for operar, você vai sempre ter aquela sua mentalidade naquela dívida que você está tendo, né? E se você tem a sua mentalidade naquela dívida, você não consegue progredir, você não consegue evoluir dentro do mercado financeiro, porque sempre somente está pensando naquilo. Os lucros que vocês fizerem no mercado, você vai menosprezar, tá? Porque você fala: porra, minha dívida é de R$3.000, ganhei R$30 aqui no mercado. Isso daí não muda a minha vida. O mercado não funciona, meu papai. O que é que eu tô fazendo aqui? Exatamente por esse mesmo motivo. As pessoas têm manias. Lembra do que eu falei? Trabalho duro nunca vai vencer do trabalho inteligente. O que aconteceu? Meu pai simplesmente ficou sem pagar aquelas dívidas. Meu pai investiu em um negócio de design gráfico junto comigo. A gente conseguiu o dinheiro total no primeiro mês, para vocês terem noção. No primeiro mês ele quitou suas dívidas inteiras, à vista, sem precisar negociar com o banco. E ele tinha quitado porque ele tinha pego uma rescisão da sua empresa onde ele trabalhava, porque logo quando iniciou ali o ano de 2018, né, ele tinha sido mandado embora da sua antiga empresa. Ele pegou esse dinheiro, ele acabou comprando o carro, serviu muito, foi de muita utilidade para ele, porque ele conseguia se movimentar, conseguia fazer um bico e a outra ali, tá? Então ele conseguiu juntar mais grana. Ele investiu no negócio de design gráfico junto comigo, porque eu tinha um conhecimento e ele tinha o capital para poder fazer isso. A gente quitou todas as dívidas dele e ele passou 6 meses sem pagar o banco. A dívida dele que tava lá na casa do caramba, cara, de verdade mesmo, tava devendo um papo de 6, 7 mil de uma dívida que ele tinha comprado no cartão de crédito R$2.000.
Os juros compostos que foi criando dentro do banco levou a dívida a 7 mil. E ele estava negociando essa dívida de 7 mil. Quando ele deixou de pagar, essa dívida voltou para o valor original. E depois do valor original, ele desceu mais ainda, porque o banco já passou a dívida para outra negociadora. E aí o valor veio para R$ 1.500. E aí eu falei, agora o senhor pode pagar a sua dívida. Então foi uma forma inteligente que ele achou de quitar as suas dívidas. E com isso a gente conseguiu crescer mais o negócio de design gráfico, tá certo? E aí a gente conseguiu, eu já consegui um pouco de capital para poder colocar dentro do mercado. Então você entende, né, que a inteligência, ela é muito importante na sua vida financeira. Então o Joãozinho ali, ó, tá em um período que ele mal consegue se sustentar. Ele tá ganhando R$ 1.212 por mês e ele gasta R$ 1.500, ou seja, excede o valor. Então o que é que Joãozinho vai ficar fazendo aqui com sua mentalidade antiga? Vai ficar negociando com o banco o tempo inteiro. O banco, pelo amor de Deus, vamos parcelar isso daí, para tentar entrar no orçamento dele de R$ 1.212 por mês, quando na realidade ele não consegue. Mas imagina que se Joãozinho, né, por exemplo, esses R$ 500 seja só dívida de cartão. Joãozinho, calma, vou pagar a mim primeiro. Ele pega esses 212 que tá sobrando. Ao invés de ele, por exemplo, colocar no mercado e perder, fazer qualquer outra coisa do tipo. Não tô falando pra você pegar os 212, pegar no mercado, fazer uma alavancagem e pagar sua dívida, tá? Também não tô falando isso. Mas se ele faz isso de forma inteligente, pega esses 212, investe em conhecimento, compra livros, monta um negócio, ele pode montar um negócio com R$ 212 no iFood, por exemplo. Ele pega esse dinheiro, faz alguma coisa para que ele multiplique seu capital e logo depois ele consegue pagar essa dívida logo à vista. Não é muito melhor do que ele ficar se martirizando, perdendo a sua consciência, perdendo a sua mentalidade, mindset tá lá embaixo na casa do caramba por conta de cobrança de banco. Você tá me entendendo? Você entendeu o sentido do pagar a si mesmo primeiro? É exatamente isso. E se seu caso não foi esse, não foi dívida de banco nem nada do tipo, você pode simplesmente abrir mão de confortos desnecessários. Ah, mas Netflix é muito necessário pra mim. Beleza, assiste no sua Netflix agora e você passa o resto da sua vida dependendo de financiamento, dependendo de você entrar em acordo com o banco, dependendo de viver sempre no limite, sem liberdade financeira, sem liberdade de nada, porque você tá querendo o dinheiro da porra da Netflix. Você tá me entendendo? É disso que eu estou falando. Tirou a Netflix, menos R$ 30. Tirou a cerveja do final de semana. Você pelo menos economiza uns R$ 100 aí, só com essas cervejas que vocês estão tomando. Ah, eu não tomo cerveja, mas eu gosto ali de um doce, eu gosto de não sei o que. Ah, tira isso pra você ver o que acontece. Mas Sniper, se eu tirar isso eu vou ficar maluco. Eu não vou conseguir sobreviver. Eu preciso dessas coisas pra eu me sentir melhor. Eu preciso de fazer um churrasquinho. Beleza, pode se sentir melhor hoje, certo? Que o amanhã você vai sofrer muito mais. Entendam, a vida é sobre duas dores. Ou você paga a dor de sofrer ali naquele exato momento por conta da disciplina, tá certo? Ou depois você vai pagar a dor por falta dela, certo? A dor da disciplina, ela é muito forte. Ela acontece atual. E a gente tem mania de pegar essa dor e jogar lá. Depois eu me preocupo com isso. E focar na dor do arrependimento depois. Você vai se arrepender de ter feito isso anteriormente. Porque você perdeu o seu tempo. Tempo é dinheiro. Você já ouviu falar nisso, né? Tempo é dinheiro. Então, você acaba limando uma coisa para sofrer com a outra logo depois. Certo? E qual é a forma de você quebrar essa roda? Quebrar essa chave? É você fazendo o seu cérebro entrar em homeostase novamente. O que é homeostase, Sniper? Vamos lá, vamos embora. O que é homeostase em nossos cérebros? Homeostase em nossos cérebros, rapaziada, é nada mais nada menos que o equilíbrio, tá? Entre a dor e o prazer. Olha que coisa bonita de se falar. O homem tá inspirado hoje.
A homeostase em nosso cérebro, rapaziada, é o equilíbrio entre a dor e o prazer. Como assim? Hoje, com as nossas facilidades que a gente tem em nosso dia a dia, a gente menos entra em homeostase. A gente menos entra em equilíbrio. A gente está vivendo o tempo inteiro em alostase, que é a falta de equilíbrio, tá? A gente sempre vive em alostase, ou seja, a gente esquece um pouquinho a homeostase. A gente não quer equilibrar a dor e o prazer. Você sabia que o nosso cérebro, ele tem um lugar dentro dele, tá? Que ele simplesmente, o mesmo lugar que é capaz de gerar dor, é capaz de gerar o prazer. E ele serve como uma balança. Olha aqui minha mão. Essa mão aqui é da dor e essa mão aqui é do prazer, certo? O que é que vocês fazem? Vocês sempre adiam a dor, certo? Sempre adia a dor. E como que a gente adia a dor? Com vícios. A gente adia a dor com prazeres momentâneos. A gente adia a dor, vamos ir para uma festa hoje e amanhã eu vejo o que é que eu faço. O que é que a gente faz? Vamos beber hoje, vamos encher a cara, vamos ficar muito bêbado e amanhã eu vejo a ressaca. É exatamente isso que você faz. Então você sempre pesa pro lado do prazer e a dor vai ficando cada vez mais leve, certo? Aqui é o prazer e aqui é a dor. O prazer, ó, tá sempre lá embaixo. É aquela mais uma hora no celular, mais uma hora no Instagram, certo? E ó, só pesando pro lado do prazer, só sentindo prazer. É aquele docinho, é aquele café, é aquele... E a dor lá em cima, ó. Você não tá sentindo dor. É só prazer, irmão. E cada vez mais você libera dopamina para o seu cérebro. Então o seu cérebro entende, nossa, eu quero mais prazer. E você já parou para perceber que essa dopamina que tá te levando a você ter o prazer, ela vai acabar com você depois? Olha só. Observe. Hoje, em 2022, as coisas que você sente prazer tem que ser muito mais elevadas do que você sentia prazer anteriormente. Você já parou para perceber que a sua vida era muito melhor, você dava risadas, você se sentia melhor com as coisas mais simples que você fazia no passado do que hoje em dia? E isso acontece comigo, cara. Sabe por que isso acontece comigo? Porque nenhum carro vai me dar mais felicidade do que o meu primeiro carro que eu consegui comprar. Por quê? Porque eu fui liberando dopamina no meu cérebro, ó. Foi só prazer. O meu primeiro carro foi 60 mil, depois o primeiro carro de verdade, né? Meu primeiro carro foi 60 mil, o segundo carro foi 100 mil, o terceiro carro foi 200 mil, o quarto carro 300 mil, 500 mil, e aí você vê, poxa, cada carro ali foi subindo, tipo patamar. Cada carro ali, cara, tinha um prazer diferente. Era uma coisa nova, entendeu? E aí chega um momento que pra eu sentir prazer de novo, pra eu falar, caralho, tô feliz pra caralho com essa conquista, eu tenho que conseguir uma porra de uma Lamborghini, irmão. Você tá me entendendo agora? Sempre a gente quer aumentar ainda mais a dose de dopamina. A gente não entra em equilíbrio, tá só pesando pro lado do prazer, ó, bora. Soca prazer. Eu quero a internet mais rápida pra gente ter tudo na hora, informação na hora. Eu quero um melhor celular pra ter tudo na hora, tudo na hora. Tudo eu quero agora. E só pesando pro lado do prazer, só você sentindo o prazer. Só que o nosso cérebro, ele tenta entrar em homeostase. O nosso cérebro, ele foi projetado para trabalhar no equilíbrio. E você só tá pesando para um lado da balança. Ah, hoje eu não vou pra academia não, deixa pra ir pra outro dia. Hoje eu não vou fazer isso não, deixa ir pra outro dia. E só pesando pro lado do prazer. Mas vai chegar um momento que essa carga que o cérebro vai tentar fazer é equilibrar pro lado da dor. Isso, você só sentiu prazer, não foi? Mas e a dor? Tá se esquecendo dela? Ela tá no mesmo lugar que você sente o prazer. E o cérebro vai tentar encontrar o equilíbrio dentro daquela parte. E aí o que é que você vai tentar fazer?
O que é que o cérebro vai tentar fazer? Vai tentar equilibrar. E como foi muito prazer, ó, foi ao contrário, né? E como foi muito prazer aqui, ó, certo? E a dor tá lá em cima, para ele equilibrar, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que compensar todo esse prazer que você sentiu. Aí ele vai fazer isso daqui de vez, ó. Por quê? Na mesma proporção que você sentiu prazer, você tem que sentir dor. É aí que tá o equilíbrio do cérebro, entendeu? Então o cérebro vai fazer isso daqui, ó. Então, ou seja, você não vai sentir nada de prazer e vai sentir muita dor. E é aí que entramos em ansiedade, entramos em depressão, entramos em alostase, tá? A gente entra em um colapso dentro do nosso cérebro, aonde você pode ter uma possível depressão. Você não se sente mais feliz com as coisas simples que você sentiam antigamente. Você precisa de uma dose de dopamina muito maior para que você se sinta feliz novamente. E para ele entrar em equilíbrio, é aí que está a dificuldade. Por quê? Porque você não quis abrir mão de algo que vai te fazer sentir dor agora, porque você prefere sentir o prazer. A gente é projetado para isso. O nosso mundo que a gente vive hoje em dia foi feito justamente para a gente sentir apenas prazer. Só que o nosso cérebro não aceita isso. E aí, quando ele tentar se equilibrar, ele vai fazer exatamente isso. Então, ele vai pender para o lado da dor de uma forma tão insuportável que você pode ter uma possível depressão. Eu estudei bastante sobre o cérebro e o subconsciente para entender como que as corretoras e como que o mercado financeiro trabalha em nossa mente. Então, muitas das vezes a gente não aceita perder, muitas das vezes a gente não sabe valorizar os pequenos lucros que a gente tem no mercado, e é por esse mesmo motivo que a gente perde todos os dias. A gente não quer fazer as coisas da forma certa. As pessoas não querem sofrer a dor de assistir essa aula aqui durante 1 hora. Ela quer pegar a estratégia de 15 minutos que o traderzinho fulano tá fazendo, que é a estratégia matadora e que vai fazer ele ser consistente. Vocês estão me entendendo? Então a maioria das pessoas estão procurando exatamente isso. Olhem os vídeos que tem mais visualizações aqui no YouTube. É a pessoa pegando R$50 e transformando 25 mil, 30 mil, 50 mil reais. Por quê? Porque a galera quer acreditar que isso é possível, do que acreditar que vai ser doloroso ele conseguir pouco a pouco e que vai demorar em torno ali de 6 meses, 1 ano, 2 anos para ele de fato se tornar consistente dentro do mercado. Então eles querem sempre pender pro lado do prazer e nunca da dor. E nunca da dor de tentar persistir e fazer as coisas da forma correta. E é aí que ele vai entrar em alostase, tá? É aí que o cérebro vai tentar encontrar o equilíbrio e ele vai sofrer com a dor do arrependimento de não ter feito as coisas certas no passado. Então, vocês já estão ouvindo isso daqui, prestem muito bem atenção. Tire um pouco dos seus confortos, saia da sua zona de conforto. Busque sempre ficar desconfortável, porque você vai voltar a sentir prazer nas coisas simples novamente. Você vai voltar a se sentir melhor. Então, tudo isso é uma forma de te dizer que você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa se desafiar, fazer coisas que você nunca tinha feito antes. E isso é o que vai, de fato, melhorar. Agora, meus queridos, que ficou claro que você precisa entender isso daqui, sair dessa zona de conforto, se encontrar, entender aonde você se encontra, você pode agora criar um objetivo. E esse objetivo, ele é baseado no seu pré-trade, pós-trade e durante o trade, tá certo? E como que a gente vai fazer isso? É o que eu vou ensinar para vocês nesse exato momento. Vou ter que apagar aqui, por isso que é necessário que vocês escrevam, tenham papel e caneta em mãos, para que vocês possam estar fazendo, fixando esse conteúdo aqui, tá? Então vamos lá. O que é o pré-trade? Espera aí. Deixa eu botar aqui a cor. O que é pré-trade? Beleza? Pré-trade são todas as coisas que você faz antes de começar a operar. E de fato, quando você for fazer o seu pré-trade, você tem que focar
em todas as coisas que vão te fazer se sentir bem, tá? É exatamente isso daqui que vocês vão fazer. Então, antes de você começar a operar, você tem que fazer todas as coisas que vão te fazer se sentir bem. E eu percebi isso lá no início, tá? Porque quando eu entrava no mercado, quando eu ia começar a operar, eu não simplesmente focava nas coisas que me sentiam bem, e eu simplesmente ia operar de qualquer jeito, e as pessoas não pensam nisso. E eu percebi que a maior parte das pessoas que perdem dinheiro no mercado, elas não pensam nisso. E então eu decidi fazer o contrário. E foi uma das coisas que me ajudou bastante. Então, o que é que você pode fazer aqui no seu pré-trade? Fazer coisas que façam você sentir uma evolução pessoal. Então, o que eu fazia no meu pré-trade? Eu fazia coisas que me faziam sentir uma evolução pessoal. E o que me fazia me sentir uma evolução pessoal era simplesmente focar em ler 10 páginas de um livro chamado Cresça 1% ao Dia. Então eu lia esse livro aqui, pelo menos 10 páginas. Às vezes eu lia muito mais, logo na hora que eu acordava. Depois disso, eu fazia coisas no meu dia a dia para transformar isso em rotina. Então, ou seja, eu ia lá, escovava os dentes, tomava banho, tomava um café, tomava o menos de decisão possível, porque quanto mais decisões você toma no seu dia, você vai se desgastando. Por que você, quando chega do seu trabalho, a primeira coisa, chegou em casa, o que é que você faz? Tira ali sua roupa, vai jantar e depois você dorme, né? Por que isso acontece? Porque simplesmente você tomou muitas decisões durante o seu dia. Então por isso que as suas primeiras operações é legal e interessante que seja logo no início do dia, tá? Porque você tomou menos decisões possíveis, tá? Então você entra ali no mercado, já fez todas as coisas, leu 10 páginas ali de um livro. O livro que eu indico foi o livro que eu li, Cresça 1% ao Dia, tá? Para que vocês possam entender que o que você precisa ter é uma experiência de médio e longo prazo, pensar em médio e longo prazo, que é isso que os ricos de fato fazem. E uma pessoa com a mentalidade pobre, por exemplo, ela não vai pensar em crescer 1% ao dia, ela vai querer fazer logo 100% da sua banca no mesmo dia que ela está operando, entendeu? Então vocês têm que ter essa noção, essa mentalidade, fazer o que as pessoas geralmente que estão perdendo dinheiro não fazem, tá? Que é focar em ler 10 páginas de um livro, fazer uma rotina saudável, tá? Fazer uma rotina saudável, você fazer coisas ali que você se sinta bem, uma rotina saudável, que você sinta que você está tendo uma evolução pessoal. Realmente, de fato, tentar encontrar a sua versão 2.0, uma versão melhor de você mesmo, tá? E aí, o que você vai fazer, ó? Durante o trade. O que é durante o trade? Durante o trade é nada mais nada menos o setup que você vai escolher para começar as suas operações. Maioria das pessoas não fazem porque a maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado. Eu percebi isso lá atrás, porque as pessoas não tinham um setup, não escolhiam um setup antes de começar suas operações. E esse setup tem que ser feito todos os dias. Todos os dias você tem que criar o seu setup. E o que é esse setup? Um acordo que você faz consigo mesmo. Como assim, Sniper? É um acordo que eu faço comigo mesmo. Entenda. Se você fala para você, ó, esse é o gerenciamento que eu vou utilizar, essa é a estratégia que eu vou utilizar.
certo? Você entrou em um acordo com você mesmo. Então, se você sair do gerenciamento, sair da estratégia que você está utilizando, você está faltando com compromisso, não é com o mercado, não é com sua família, é com você mesmo. Porque você fez um acordo, certo? Se você não está seguindo esse acordo que você fez consigo mesmo, então isso simboliza que você não está tendo disciplina consigo mesmo. E é muito mais difícil a gente faltar com disciplina consigo mesmo do que com outra pessoa, certo? Porque a gente está sempre ali focado em agradar outra pessoa, a gente está sempre ali focado naquilo. Então, ou seja, vocês têm que focar, né, em um acordo que você faz consigo mesmo. Então você vai escolher aqui, ó, escolher a estratégia que você vai utilizar naquele dia. E obviamente essa estratégia tem que ser uma estratégia que você já está habituado, ou seja, estratégia que você já conhece, simples assim. O gerenciamento ele vai ser criado a partir do momento que você faz aqueles passos que eu ensinei para vocês anteriormente. Então vamos lá. Joãozinho Trader, né? Ele ganhava 1.212, ele gastava R$1.000 por mês. Então, ou seja, ele tem R$212 mensais para poder depositar dentro da corretora. O que é que Joãozinho Trader pode fazer com esse capital? Pega esses R$212 e divide ali por 28 dias. Então ele vai ter um total de R$7,57. Então ele constrói um gerenciamento baseado nesse stop diário de R$7,57. Ou seja, Joãozinho só pode perder até R$7,57 por dia. Então você vai construir um gerenciamento baseado nisso. Como você constrói um gerenciamento baseado nisso? Você define quantas entradas vocês vão dar no dia, até quanto você pode perder, que é R$7,57, e por aí vai. Então, ou seja, divide capital total durante 28 dias para encontrar um stop. Esse stop é simplesmente o valor que você definiu, entrou em acordo com você mesmo, que você pode perder naquele dia. Então, você, antes de mais nada, ao invés de você falar, eu quero ganhar tanto hoje, eu quero fazer tanto, essa operação vai ser de tanto. Ao invés de você fazer isso, você vai simplesmente definir antes até quanto você pode perder. Porque para perda você já vai estar preparado. E isso elimina várias coisas dentro do seu mindset. Você elimina, por exemplo, a ansiedade. Você elimina, por exemplo, aquela questão de ter medo de abrir sua operação. Porque, por exemplo, você já entrou em um acordo consigo mesmo. Eu só posso perder R$7 por dia, certo? Se você perdeu R$7 por dia, você não tem por que ficar triste, porque já era um acordo que você tinha feito. Você tem que ficar triste se você fizer o quê? Se você perder mais do que os R$7, porque isso significa que você saiu do seu gerenciamento. Tá? E se você perder esses R$7 por dia, sua banca teoricamente iria demorar 28 dias para ela quebrar. E se ela demorou 28 dias para ela quebrar, nesse final desses 28 dias, você simplesmente vai ter o dinheiro para depositar novamente e você não vai precisar tirar de algo que você, de fato, vai precisar. Tá certo? Então o seu gerenciamento tem que ser construído baseado naquela aula passada, de quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto que você pode estar depositando no mercado, porque você sempre tem que estar depositando dinheiro no mercado, fora sem pensar em pagar dívida, sem pensar em todas aquelas coisas, certo? E depois que você chegou nesse tópico aqui, você simplesmente vai fazer o pós-trade. Então, o que é pós-trade? Tá? Pós-trade é todas as coisas que você faz depois de operar. Então você tem que deixar ali definido para todos vocês o que você vai fazer caso sua operação naquele dia foi stop, tá? Então você vai falar, toda vez toda vez que minha operação der stop, eu não consegui bater minha meta naquele dia, eu vou, por exemplo, ler um livro, né? Eu vou simplesmente sair para caminhar, fazer uma caminhada, vou ouvir uma música. Então você tem que definir isso. O que você vai fazer caso
naquele dia você não consiga bater sua meta. E caso você consiga bater sua meta, o que você vai fazer caso consiga bater a sua meta? Uma coisa é certa, você não vai voltar para o gráfico, você não vai continuar operando. Então você tem que definir algo que você vai fazer para você não continuar operando, né? Você vai, por exemplo, falar, vou buscar mais conhecimento, vou assistir os vídeos do YouTube de Buda, vou fazer alguma coisa, entendeu? E é isso que você tem que definir nessa fase. O que você vai fazer caso consiga bater a sua meta. Beleza, rapaziada? E agora eu vou passar toda essa informação aqui para uma pessoa iniciante, aonde ela vai construir o seu pré-trade baseado nisso daqui que vocês acabaram de ver, e vocês vão ver o resultado que ela vai ter dentro do mercado financeiro. Então vamos embora.